Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Cris. E eu sou o Rodrigo. E nós somos o IFSPcast. Gostaríamos de lembrar a todos que estão nos ouvindo para nos acompanhar nas plataformas de áudio, se inscrever em nosso canal do YouTube e nos seguir no Instagram. Bom, no episódio de hoje é com grande prazer que recebemos Pedro Jorge, que é graduado em cinema pela Universidade Anhembi Morumbi e atua como professor na Academia Internacional de Cinema. Possui experiências como diretor, roteirista e montador de outras produções artísticas. Seja bem-vindo, Pedro. Oi, obrigado pelo convite, tudo bem? Bom, para dar início ao nosso podcast, você possui muita experiência como diretor de filmes e séries e também ganhou várias premiações. A gente gostaria de saber quando que surgiu o seu interesse para estudar cinema e trabalhar no ramo de entretenimento. Tá, na verdade, quando eu era adolescente, mas já ainda pequeno, né, assim, criança mesmo, eu tenho uma família grande, né, eu sou mais novo de 5. Tenho 3 irmãs e um irmão. Então, eu tenho uma irmã a minha irmã do meio teve muita influência sobre mim, assim, de gostos e ideias, né? Então, ela trabalhou um tempo numa videolocadora e eu comecei a me interessar por cinema com os filmes que ela trazia para casa. Ainda era VHS, não sei se vocês parecem ser bem novos, não sei se vocês tiveram essa experiência, né, da fita de vídeo. Então ali eu comecei a gostar de filmes de horror que ela trazia, tipo Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, e por aí vai, assim, tinham vários desses filmes e algumas comédias, tipo Loucademia de Polícia e tudo mais. Então cresci vendo muito isso. Eu tive um avô que gostava muito de faroeste, e filmes de ação, de pancadaria, estilo Van Damme, Bruce Lee e tudo mais. Então foi unindo um pouco isso, e eu também sempre gostei muito de história em quadrinhos. E a história em quadrinhos, querendo ou não, ela é a arte sequencial, né? Ela é como se fosse a decupagem que a gente chama no audiovisual, é como você planeja os planos, a sequência dos planos, né? Então, a história em quadrinhos é isso, é uma decupagem pronta, é como se fosse um storyboard, né? Então, eu li muito quadrinhos, vi muito esses filmes, depois vieram aquelas séries de TV japonesa, Jaspion, Changeman, Jiraiya, enfim, que passava numa TV chamada Manchete, que era bem forte final dos anos 80, começo dos anos 90. Então foi unindo tudo isso e com o tempo, isso me fez querer futuramente trabalhar com audiovisual, né? Eu também sou guitarrista, então estudei muito música, então toda essa coisa de expressão artística sempre permeou um pouco minha vida, né? Então eu achava, inclusive, que eu ia prestar música até entender que eu não era um músico, né? Eu era só um guitarrista, gostava de tocar, enfim, gosto de tocar. E aí eu tive uma professora, entrei na faculdade de Rádio e TV, e eu tive uma professora, aí eu comecei a trabalhar também numa videolocadora chamada 2001, que era uma locadora super forte de acervo em São Paulo, no começo dos anos 2000, e uma professora me encorajou a trancar a Universidade de Rádio e TV para ir fazer cinema. Então aí começa um longo período e eu entrei tarde na faculdade, entrei com 22 anos na faculdade de cinema. Eu tinha uma bolsa na Anhembi Morumbi, que é onde eu também estudei Rádio e TV, porque minha mãe era professora lá, do curso de teatro e dança. E aí com isso eu estudei cinema, né? Então eu me formei com 26 anos e foi isso, assim, isso que me interessou a estudar. Que bacana. Outra pergunta, hoje em dia somos cercados por diversos tipos de entretenimento, seja por meio de filmes, série, documentários ou até mesmo vídeo no YouTube. Qual o papel social da arte cinematográfica para a formação do senso crítico em discussões importantes? Tá. Se a gente tirar o entretenimento, o mundo não muda. Porque no sentido de que se a gente fica sem o entretenimento, as pessoas, o que a gente precisa primordialmente é de comida,
né, e saúde, enfim. Mas se a gente tira o entretenimento, as pessoas ficam mais tristes. Elas também ficam sem informações, né? Então, como é que eu penso, assim? A gente está vivendo, infelizmente vamos ter que entrar um pouco nesse assunto, a gente está vivendo uma destruição, assim, do que é um processo cultural no país, no momento que a gente tinha 5 regiões do país se expressando. Isso é muito importante, porque isso é a identidade do povo. A cultura nada mais é do que a identidade do povo, né? Seja ela feita por meio de audiovisual, seja ela feita pelo teatro, pela música, pelas expressões corporais, né? Dança e tudo mais. E também com as tradições, a história, né? Então tudo isso faz parte de nós. E isso faz parte também da construção de um imaginário da cultura de um povo. E a nossa história brasileira, ela é muito torta, né? Ela é muito enterrada, então a gente fala pouco, é quase proibido falar sobre a ditadura no país, né? Sobre uma série de questões que foram muito duras para o país. Em compensação, os vizinhos, né? Argentina, Chile. O Chile tem um museu sobre a ditadura, que é justamente para você não esquecer. Né? Você vai em Santiago, tem um museu sobre a ditadura, e lá na frente fala, esse museu é feito para a gente nunca esquecer esse período, porque é um período triste, mas ele é muito importante para que não volte. Então, pegando um pouco carona nisso, para responder o que você me perguntou, né, qual que é a importância? É importante primeiro pela informação. Então, um povo que se filma, um povo que escreve, um povo também que se lê, então é importante ler a literatura brasileira, de escritores e escritoras de qualquer espaço do país, né? Tudo isso é importante primeiro pela informação e pela reflexão de uma identidade, né? De você olhar para um filme ou para um escritor, um livro que foi escrito no Recife por um pernambucano ou uma pernambucana, e você fala, nossa, que interessante isso, é muito diferente do que eu vivo em São Paulo, mas isso também faz parte de mim porque eu sou brasileiro, né? E outra coisa é que as pessoas tendo informações, elas têm o direito de questionar, elas têm poder para questionar. Então, todas as revoluções que a gente teve atualmente, seja ela por meio de gênero, seja ela por feminismo, seja ela por questões raciais, de identidade e tudo mais, ela vem por conta do conhecimento. Então, o fato das pessoas poderem estudar, terem tido essa oportunidade que veio em governos anteriores, da possibilidade das pessoas, dos mais variados momentos, realidades sociais e econômicas, elas começam a questionar. Então, elas tendo informação, e o audiovisual ajuda também nisso, né? Você vê um documentário que fala sobre uma situação limite de um povo no lixo, vivendo do lixo, ele traz revolta, ele traz reflexão, ele traz também um senso de justiça. Então eu creio que as pessoas poderem consumir, e consumir não no sentido do consumo, mas poderem se informar, poderem se entreter também com tudo isso, eu acho que é super importante, justamente para isso, para questionar e tudo mais, porque é difícil, por mais que a gente goste, por exemplo, do Homem-Aranha, é difícil a gente se identificar com o Homem-Aranha, porque ele vem de uma realidade que é distante de nós, né? Então, eu acho que quando a gente olha em volta e olha próximo de nós, isso é fundamental para o questionamento e para o crescimento, né, de um povo, de uma forma geral. Não sei se responde, mas, enfim. Responde sim. E como que funciona o processo de criação de um roteiro? Quais são os passos essenciais para a realização de uma produção de cinema? Tá, o roteiro ele passa por muitas etapas, né? E ele demora. Para ficar legal, para ficar bom, consistente, ele demora. Então a primeira coisa nasce de uma ideia. Só que uma ideia é só uma ideia, ela não se sustenta como ideia, né?
Então, por exemplo, quando eu fiz A Navalha do Avô, eu vivi isso com meu avô. Eu fiz a barba do meu avô quando ele estava no final da vida dele. Então eu peguei só essa ideia, essa imagem, e pensei, isso pode gerar um filme. Aí, o que é importante é a gente fazer pesquisa no início. Tanto pesquisa de fonte primária, que é você ler um livro, pesquisar em documentos, ou mesmo em buscas na internet, quanto você ir a campo. Então, se eu quero fazer um filme sobre um caminhoneiro, é importante eu ir até o lugar onde teremos vários tipos de caminhoneiro, para você ir olhando características desses caminhoneiros. Depois disso, a gente vai para um processo chamado argumento. O argumento é um texto corrido, que tem mais ou menos de 5 a 10 páginas, pode ser um pouco mais, no qual você discorre sobre o texto inteiro da estrutura desse roteiro, do começo, meio e fim, de um texto corrido. Né? Então você não desenvolve diálogos e você também não aprofunda tanto muitas coisas. Então, por exemplo, é como se fosse uma redação, só que sempre em terceira pessoa, em ação. Então, não sei, Maria entra em casa, ela aparenta estar muito ansiosa, ela começa a mexer na cozinha, em vários utensílios, começa a passar um café, acende um cigarro, a casa está fechada, ela abre a casa e o som ambiente invade esse espaço. Ok, a gente não sabe por que a Maria está ansiosa. Se você quiser contar por que a Maria está ansiosa, você precisa criar uma cena para isso. E aí você faz um flashback, por exemplo, que é uma volta no tempo. E aí você tem uma briga dela com a mãe. Ou, se você não quiser falar isso, você pode fazer ela como ação. Então, ela escreve para uma amiga uma mensagem de celular falando: eu tive uma briga terrível com a minha mãe. Pronto. Esse é um pequeno diálogo que às vezes é importante na trama. Depois disso, para a gente entender se esse argumento está funcionando, a gente faz um processo chamado escaleta. A escaleta vem de esqueleto. Então, você faz cada cena, por exemplo, cena 1, 2, 3, 4, você resume essas cenas em uma frase. Para que serve isso? Para você entender se está funcionando as sequências das cenas. Então, às vezes, você tem muita cena dentro do quarto. É melhor você dar uma espalhada nisso. Você tem poucas cenas dela num café ou num restaurante, seja lá o que for. E aí, depois disso, fechado isso, você vendo que o seu argumento, junto com essa escaleta, está consistente, você parte para o roteiro. E aí o roteiro é sempre em ação, tá? Você não pode escrever, por exemplo, Maria está triste porque ela teve uma briga com a mãe dela e isso deixou ela angustiada. Não, isso a gente não vê, a câmera não vê isso. Então você passa a escrever pensando na câmera, né? Então é um texto muito técnico, querendo ou não, mas ele é simples de leitura. O que você desenvolve? As rubricas, que são as ações. Então você conta isso que eu falei da Maria, e aí vem os diálogos. Tá? E aí o roteiro, você também não perde um tempo nele, né? Então, muitas situações que você escreveria, por exemplo, a Maria chega na casa de sua mãe e aí abre o diálogo. Mãe, quer um café? Não, tô bem. Às vezes você não precisa dizer, quer um café, você coloca em ação. A mãe está fazendo um café. Maria senta e fala... por exemplo, ainda tem daquele manjar de coco pra gente tomar café? Não, filha, acabou. Teu irmão veio aqui com seus sobrinhos e eles comeram tudo, por exemplo. Então é assim que você vai desenvolvendo, mas precisa estudar bastante e escrever bastante. Legal. Bom, e ano passado, durante a quarentena, você ganhou um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes pela inovação de linguagem entre o teatro infantil e o audiovisual. A gente sabe que devido à pandemia, o consumo de arte como forma de entretenimento aumentou bastante nos meios digitais, principalmente com o crescimento das plataformas de streaming. E você poderia falar como isso poderá impactar o meio artístico futuramente? Então, o prêmio, eu faço parte da equipe,
né? Na verdade, assim, eu sou casado com uma atriz e diretora teatral, e quando veio a pandemia, isso assustou muito elas. Para mim, um pouco menos, porque como eu sou editor também, que é montador, né? Eu já estava fazendo um longa-metragem nessa época, então continuaria trabalhando em casa tranquilamente. Para ela, que é uma atriz, diretora de teatro, ela precisa do palco. Então elas tiveram a ideia de pegar a pesquisa que elas já tinham, que é sobre cientistas que não foram reconhecidas em vida, mulheres, né, uma companhia de mulheres, chama a Companhia Delas, e elas resolveram fazer uma websérie com o que a gente tinha em mãos. Em primeira instância, elas filmaram isso via Zoom, e não ficou bom. Então, o que a gente fez? Aí eu vi que elas tinham computadores, então falei, vamos gravar no QuickTime a imagem, e o som a gente grava no celular. E aí, sabe a claquete, que a gente vê em muitos filmes? Para que ela serve? Aquela batida que a gente dá é para unir imagem e som depois. Então, toda vez que você pega a imagem da claquete batendo e o som que faz claque, né, que você tem um pico, você junta aquilo e você tem sincado, né, o sync da voz com a imagem. Então eu falei, vocês batem uma palma, a gente tem a claquete, e elas gravaram, e enfim. E aí foi um sucesso, porque fizemos 3 episódios com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, que comprou como se fossem peças de teatro. O Sesc assistiu, gostou, pediu mais 3, comprou os 3 que já tinham sido feitos e pediu mais 3. Depois o Itaú Cultural comprou mais 4. Então acabamos fazendo 10 episódios, né? Deu muito trabalho, a gente teve que encher de efeitos, né, para enriquecer ainda mais. E deu super certo, porque também abriu uma nova frente para elas. E aí teve o reconhecimento do APCA, né, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, no qual elas também já são figurinha carimbada, né, principalmente essa companhia que elas fazem, que a Thaís faz parte. Então elas já ganharam, acho que 5 ou 6 vezes esse prêmio, é um prêmio super importante. E foi a primeira vez que eu estava envolvido, então, de qualquer forma, eu participei disso e tenho muito orgulho. Eu acho que a pandemia, ela trouxe primeiro uma reflexão de solidariedade e generosidade que a gente precisa repensar, no momento onde o individualismo está muito presente, né? O individualismo em todos os sentidos. E uma coisa muito legal é que a gente... o consumo foi muito amplo. O que eu acho interessante reclamaram muito sempre de nós que trabalhamos com entretenimento, né? E, querendo ou não, somos artistas, que a gente não trabalhava e tudo mais, né? Enfim, teve toda essa crítica, mas a pandemia provou que é primordial a gente ter uma produção em todos os sentidos, seja no teatro, seja na música, seja no audiovisual e por aí vai. E que dá muito trabalho e que emprega muita gente. Então, teve um consumo muito grande, inclusive, de produtos brasileiros nesse sentido. O que a pandemia, na verdade, ela bateu o martelo é de que as pessoas, muitos espaços vão deixar de existir. A prova disso é com relação ao cinema. O hábito de ir ao cinema ele já estava diminuindo já de forma degradante há um bom tempo, e agora ele veio, assim, é quase uma peça de museu ir ao cinema. É realmente quem gosta disso, que o streaming veio para isso. O que o streaming peca? A importância de se ir ao cinema é que você tem uma experiência coletiva. Então, muitas vezes, se você vê um filme que, digamos, é uma comédia, talvez você não dê risada sozinho, mas numa experiência coletiva você riria junto com as pessoas, porque o riso traria as pessoas rindo. Outra importância do cinema é você parar o que você está fazendo por 2 horas, 1h30, seja lá o tempo do filme, para viver aquela experiência. No streaming, você não vai ter o mesmo processo acústico de você se isolar, né? Então,
você vai mexer no celular, alguém vai vir falar com você, o cachorro vai latir e tudo mais. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente perde como experiência, a gente não vê com a mesma qualidade, né? Mas séries de TV são feitas para serem vistas na TV. Acho que filmes têm que ser vistos no cinema, mas agora já tem lançamento direto no streaming, né? Então, é muito... Enfim, é questionável. Eu, como gosto muito de ir ao cinema, sinto muita falta, assim, durante a pandemia. Mas eu não sei se era isso a sua pergunta, perdão. Às vezes eu acabo fugindo um pouco. Era isso? Sim. Era mais a questão dos impactos futuros, então esse do cinema encaixa assim. Ah, sim. E aí, só para responder também, o impacto futuro é que a gente, com o streaming, tem uma questão também que é pouco levada em consideração. Pelo streaming ser uma empresa privada, Netflix, Amazon, Globoplay e tudo mais, eles podem doutrinar a linguagem. E o que é doutrinar a linguagem? Nossos filmes têm que ser feitos dessa forma. E aí você vai sempre ter um monopólio de como os filmes devem ser feitos. Isso acaba influenciando na forma como as pessoas vão ver os filmes. Então, quando você pega uma série como A Casa de Papel, no qual ela tem uma estrutura fechada, onde todo episódio tem que ter um gancho para o próximo episódio, como se fosse uma novela mesmo dos anos 80, que tinha muito isso, até dos anos 90, isso vira uma forma. E isso é ruim, porque quando a gente tem a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que agora estamos vivendo uma crise nisso, que começa a premiar projetos, seja de Manaus, seja do Mato Grosso, seja do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo, ou seja da Bahia, pegando aí pelo menos um estado de cada região, ou uma cidade de cada região, você tinha formas de se fazer filmes, porque vinha com dinheiro estatal, diferentes, então você tem uma pluralidade. Uma coisa é, se a Netflix for filmar em Manaus, ela vai filmar de um jeito que é muito próximo do que ela filmaria em São Paulo, por exemplo. Então, acho que a pandemia também tem esse perigo com o crescimento desses streamings. Mas, querendo ou não, eles também estão buscando empregar muita gente. Então, é uma dicotomia, né? Muito interessante, eu realmente não tinha parado para pensar nisso, esse ponto. Outra pergunta, recentemente foi lançado o filme sobre o caso da Susanne von Richthofen. Isso causou várias discussões sobre as produções que representam true crimes, ou seja, casos reais, pois às vezes o público não concorda com a forma que os pontos de vista são representados no filme. Você, como diretor, poderia explicar como a produção de um filme representa assuntos sensíveis? Ou como decide a forma em que um filme vai se posicionar em relação a esses assuntos? Essa questão, ela começa, eu acho que essa discussão, né, teve uma força quando saiu o filme do Queen, Bohemian Rhapsody, que teve muitas questões do como é de fato que o Freddie Mercury, seja lá quem for, ou a banda viveu em algum momento, né? Então, quando você pensa num filme de ficção, você tem que lembrar que mesmo o documentário, muitas vezes ele não é real, porque é o depoimento de alguém. Então, se você pegar uma edição de um documentário onde 3 pessoas contam a mesma história, essa mesma história, que a princípio as 3 pessoas viveram essa história, elas vão ser diferentes, porque são pontos de vista diferentes. Com relação a romantizar a vida dessa moça aí, né, a Suzane, que matou os pais, não sei o quê, é difícil, porque existem muitos interesses por trás. Existe alguém que está financiando esse projeto e tal, então vai buscar ter mudanças. O filme do Bozo lá, o Bingo, Reis das Manhãs, ele também, o cara que é o verdadeiro Bozo, que teve muitos problemas com drogas e tudo mais, ele teve controle em cima da obra, então ele também vai ter cuidado com a imagem dele, né? Por exemplo, eu acabei de ler a biografia do Bruce Lee. Tem tudo a ver com um projeto meu, tanto que tá todo, né, marcado aqui e tal.
Eu tenho o meu projeto de longa-metragem que eu estou desenvolvendo, tem a ver com Bruce Lee, né, sob o ponto de vista de uma garotinha e tal. Aqui, o que está sendo dito é o testemunho de várias pessoas, mas não é o Bruce Lee dizendo, porque o Bruce Lee não está aqui para dizer, né? Então, eu não sei se entrevistaram a Suzane e tudo mais. O True Crime, que é esse subgênero, ele está na moda agora, assim como o reality teve moda em algum momento e continua, ou sempre vai ter um tipo de narrativa que vai... enfim, fazer um certo sucesso e tudo mais. No caso desse filme, ele é um filme de ficção. Então ele é baseado em coisas que foram ditas e tudo mais. Então, eu acho que assim, ficar falando, não foi assim, não foi assado, você tem que pensar que a intenção de quem fez o filme é se comunicar com o público. Então, a gente nunca vai agradar a todo mundo. É muito raro, assim. Eu não sei se eu conheço algum filme que não há alguém que fale, eu não gosto desse filme, né? Mas aquilo que eu falei lá na hora de falar sobre o roteiro, eu acho que vale sempre, que é fazer pesquisa. E por mais que talvez você não fale exatamente como foi, você chegou próximo a isso, né? Então acho que a pesquisa ela é fundamental nesse sentido. Creio que tenha tido pesquisa, né? Você também não vai fazer um filme do nada vivendo uma história X, sei lá, Chernobyl, uma história que ocorreu, a série da HBO. Quando você assiste, você sabe que aquilo também foi romantizado em muitos sentidos. Por exemplo, eles criaram uma personagem feminina, que é uma médica, ou uma cientista, agora eu não me recordo muito bem, mas que representaria todas as mulheres que lutaram durante o acontecimento de Chernobyl pelas vidas ali. Então tem essas artimanhas no roteiro, muitas vezes, principalmente quando você está trabalhando com biografias e tudo mais, que você acaba utilizando pensando que é um filme, então isso tem que entreter, né? O Queen tinha o caso do Queen tocando no Rio de Janeiro, creio que nos anos 70, e na verdade o Queen tocou no Rio de Janeiro em 81 e 85. Então falaram, pô, tá cheio de histórias, não sei o que e tal. Então é sempre questionável, assim. Bem interessante isso. Você já tinha falado um pouquinho sobre as mudanças que as plataformas de streaming tinham trazido. E nesse sentido, além das temáticas, os materiais e as técnicas vêm sendo usadas com cada vez mais criatividade e com inserção de novas tecnologias. Com isso, ficou mais fácil amadores construírem pequenas produções e, em contrapartida, as produções mais profissionais ficarem cada vez mais complexas. Você poderia falar um pouquinho sobre como o meio artístico tem visto esse movimento e quais foram as principais mudanças que a tecnologia trouxe? Tem um lado muito bom da tecnologia, que é democratizar. Então, se a gente pensasse que antigamente era muito caro fazer um filme, porque era película era caro porque tinha que passar por um processo de revelação, para um laboratório, da revelação fazer um transfer para você conseguir trabalhar com esse material, desse transfer finalizada a edição, você precisar voltar para um novo transfer para fazer a cópia final para a exibição, enfim. Todo o processo era muito caro, né? A democratização do vídeo, de alguma forma, a gente traz algo muito legal, que é alguém na periferia poder fazer um filme e poder expressar a realidade daquele espaço, sem que venha uma pessoa, muitas vezes estrangeira àquele espaço, eu mesmo, que não moro na periferia, fazer um filme sobre a periferia, não vai ter a mesma força, a mesma potência, a pulsão que o filme pode ter por alguém fazendo dentro daquele ambiente, né, que vive aquela realidade. Então, nesse ponto é muito bom. Tem um outro lado que é a importância que hoje se perdeu um pouco de você ser assistente de alguém. Então, eu fui assistente de montagem por muito tempo. Isso me ajudou, inclusive, a organizar melhor as coisas, planejar melhor as coisas, né? Às vezes eu poderia estar filmando mais, mas às vezes eu prefiro planejar melhor para filmar de uma forma que eu me sinta mais seguro.
Então, e assim, uma pessoa que faça um videoclipe, faça muitos videoclipes, não necessariamente depois ela consegue segurar uma produção de, sei lá, uma série de cada episódio tenha 26 minutos. É muito diferente você fazer um videoclipe do que você fazer dramaturgia, né? Atores e tudo mais. São dois processos muito diferentes. Mas eu acho que também é legal trazer pessoas que até então não teriam a vivência de poder fazer parte de um universo que antes era extremamente distante e fechado, porque é um mercado muito difícil, né, de poder participar. Então, o que é bacana da tecnologia é a gente ver a criatividade a serviço de todo mundo, assim, todo mundo tem uma criatividade, basta ela aflorar, né? Todo mundo pode vir a desenhar, todo mundo pode vir a tocar um instrumento, todo mundo pode vir a filmar. O que é o diferencial é a vocação, né? Você querer continuar, você pensar com cuidado o projeto, é o que você está dizendo, da forma como você está dizendo. Mas eu acho que é bem visto, assim, porque de alguma forma a gente continua filmando com uma qualidade muito boa, de uma forma bastante acessível, né? E com isso, cada vez com melhores recursos, né? E com mais recursos. Então isso ele aparece na tela. Acho que hoje a gente não deve para nenhum filme de fora, assim, a não ser por uma série de questões, mas acho que a gente consegue fazer frente juntos, assim, há um tempo já. Bom, na próxima pergunta você até já tinha comentado isso anteriormente, e eu acho que se relaciona bastante. Com a falta de incentivo e com os cortes de verba que a Ancine vem sofrendo, na sua visão, qual o futuro do cinema nacional? Daqui a uns anos, haverá mercado para os atores brasileiros nessa área? Olha, o cinema, a gente fala o cinema autoral, que é um cinema que muitas vezes você não tem uma empresa por trás dizendo como o filme deve ser. Eu acho que ele pode vir a se extinguir, de verdade, assim. Eu acho que o que vai acontecer vai ser termos um cinema independente. Então, por exemplo, se eu dirijo uma série muito grande e consigo ter um cachê muito bom, eu talvez desenvolver um projeto que é possível filmar dentro de um único espaço. Por exemplo, eu posso pensar num filme que é a história de um pai e um filho conversando dentro de uma casa. Eu posso usar a minha casa como locação e filmar esse longa-metragem em 10 dias, uma semana. E eu bancar isso, pegar parte desse cachê e falar, eu vou investir nesse filme. Então isso é possível. Eu não acho que o cinema vai deixar de existir. Eu acho que ele vai ficar... a produção vai se diminuir, talvez. Porque a gente tem essa questão de o cinema ser... O cinema, como a gente pensa o cinema, historicamente, no Brasil, ele é feito com dinheiro estatal, né? Então, se a gente pegar desde os anos 60, que é quando tem um movimento chamado Cinema Novo, que era formado por alguns cineastas importantes, como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Arnaldo Jabor, que hoje é crítico de jornal e tudo mais. Então, desde lá naquela época tinha a Embrafilme, que era a empresa brasileira de filmes, né? E quando o Collor entra, ele extingue a Embrafilme, porque ele também achava que era um bando de vagabundo pegando dinheiro estatal. Depois de um tempo, depois da retomada, fizeram a Ancine, Manuel Rangel e outras pessoas tiveram essa ideia de fazer a Ancine, uma agência que regulava. Então, quando pensa-se no grande montante de dinheiro que se tem na Ancine, principalmente no advento do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo. Como é que foi pensado esse fundo? O Estado emprestou um dinheiro, alguns bilhões,
E esse dinheiro foi distribuído em projetos que as pessoas enviavam por meio de editais, né? Então, edital é quando você tem um concurso e você manda um projeto, e um monte de gente manda projeto, mas tem vaga para 10. Então, de 100 projetos, saem 10. Eles escolhem 20 vão ter uma apresentação oral, que chama-se pitching, e aí, desses 10, os que melhor tiver, dos 20, né, os 10 melhores que tiverem sua performance nessa defesa, são escolhidos para ser feitos. Com o fundo, tinha a lei da TV paga, ou seja, as empresas de fora, Warner, Fox, Disney, etc., tinham que fazer produtos brasileiros, né? Parte da programação tinha que ser feita no Brasil. Tinha o Condecine, que era uma taxa que era paga por empresas de telecomunicação, inclusive se era vendido uma televisão, alguns centavos da venda dessa televisão ia para esse fundo, chip de celular ia para esse fundo e tudo mais. E também as notas, porque a gente, nesse meio, a gente não tem emprego fixo, né? É muito comum a gente abrir uma empresa para emitir a nota. Então a gente paga o imposto através da nota emitida pelo serviço prestado por uma produtora. Então me contratam para dirigir, eu tenho que todo mês passar uma nota durante o tempo do projeto, para que o imposto que era recolhido, parte dele voltava para esse fundo. Então criou-se uma rede que se autossustentava. Então chegou um momento que o mercado já tinha pago a dívida, o empréstimo que o Estado fez, e ele se autossustentava, tá? Cresceu-se o olho, porque é um fundo bem grande hoje. Era, né? Tá travado. Qual é a questão? A gente vai voltar para aquela pergunta que o Rodrigo tinha me feito, né? Qual a importância de as pessoas consumirem? As pessoas vão começar a consumir, e isso não tem uma ligação com ideologia política, né? Se eu quiser fazer um filme sobre o presidente atual, eu posso fazer. Basta eu entrar lá e fazer a inscrição e ver se no edital eu ganho, né? Como se eu quiser fazer sobre drag queens, eu posso fazer. É aberto do Estado, entendeu? É do Brasil, né? Do país, é federal. Então, qualquer pessoa pode se inscrever. A questão é que quando as pessoas começam a se expressar, então você pega uma travesti na periferia que ganha um edital e vai falar sobre a vida das travestis, aquilo começa a incomodar algumas pessoas. Como foi citado, né? Pegam dinheiro público para fazer a história da Bruna Surfistinha, uma história potente, né? Uma garota que tinha de classe alta que resolve abdicar da vida fácil que ela tinha como filha adotiva, seja lá o que for, e se torna uma prostituta. É uma história interessante, é uma história potente, né, de potência de um ser humano, né, que está em busca de se encontrar e tudo mais. Nenhum filme pornográfico era feito com esse dinheiro, né? Então, para onde vamos com a Ancine? A gente tem que entender até onde vão implicar com a Ancine. Porque qual o problema de as pessoas também se sentirem retratadas na tela? Uma pessoa negra querer ser vista na tela, uma lésbica querer ser vista na tela. Isso é que precisa se questionar, porque isso faz parte da sociedade. A gente não vive numa sociedade onde só tem um tipo de pessoa. A gente é muito plural, né? A gente teve também indígenas poderem se ver nas telas, né? O nosso povo nativo. Inclusive, eu não sei se tem alguém de vocês tem ascendência indígena, talvez não, mas eu não tenho. Quer dizer, eu não tenho diretamente, talvez eu tenha lá atrás. Então, que são os brasileiros de fato? Todos nós temos alguma ligação, seja europeia, seja africana, enfim. Então, isso que precisa ser pensado para onde é que podemos chegar, porque a gente estava tendo uma alegria muito grande, onde o cinema estava sendo muito bem representado fora do Brasil, representando o país, são ideias, são pluralidades de ideias, e agora sim, é uma pergunta muito difícil, né, para onde vai a Ancine? Eu acho que é muito difícil dizer.
a gente tem que esperar mesmo uma mudança que venha do governo, e acho que com esse governo atual vai ser difícil, e esperar, né, eleições, tá aí, as esperanças estão aí, né, e com isso, mas uma coisa que é muito triste de dizer é que com a velocidade que foi destruída questões diretas ligadas à educação, à cultura e muitas outras coisas, é no mínimo 10 anos para reconstruir. Então isso é muito duro, sabe? Porque isso vai deixando um vale entre gerações. E aí, só para encerrar essa questão, quando eu fui a Portugal em 2011, Portugal estava numa crise terrível. E eu fui para um festival de cinema com um filme meu e conheci muitos portugueses da minha mesma idade. E era muito triste vê-los falando. É muito duro estar sem perspectiva nesse momento. Estou recém-formado, sabe? E eu não tenho perspectiva para conseguir trabalhar com aquilo que eu escolhi para poder viver. Então, acho isso, assim, é duro, assim. Talvez esse vale venha com gerações, mesmo a minha pode viver esse vale de reconstrução de 10 anos. Acho que é isso. Não sei também se responde. Responde sim. Depois dessa pergunta meio triste, você tem alguma dica para quem tem interesse em atuar na área do audiovisual? Olha, é uma área difícil, mas não é uma área impossível, tá? Eu acho que a primeira coisa é não se apegar ao talento. Eu acho importante olhar para o talento e falar, eu tenho talento para isso. Ou seja, eu tenho uma coisinha dentro de mim que consegue contar bem algumas histórias. Seja lá como for, ou consigo operar câmera, fotografar, consigo editar, consigo fazer direção de arte. Porque audiovisual é uma área que tem muitas áreas internas. Então eu não sou um herdeiro. Então dirigir para mim é uma coisa que eu preciso batalhar muito para conseguir. Mesmo tendo me formado em direção. Mas eu escolhi a montagem. E a montagem, que é a edição, foi uma forma de eu conseguir trabalhar nessa área. Então todo mundo no audiovisual é importante. A dica que eu daria é um diferencial que sempre ajuda é criação de repertório. Ver muitos filmes. E filmes que muitas vezes a gente não tem tanta intimidade. Por exemplo, eu vejo que você, Rodrigo, gosta do Star Wars. Pelo fundo aí do seu visual. E aí você pode continuar vendo Star Wars, mas é importante você, de repente, ver um filme da França. Talvez no início você vai ter uma certa dificuldade com um filme da Suécia, um filme argentino, um filme brasileiro, né? Sei lá, um filme que é sobre indígenas no Brasil, né? Um filme como Martírio, do Ivan Sancarelli, que é um cineasta que se dedica a obra toda dele aos indígenas, né, de várias regiões do país. No início, a gente talvez tenha uma dificuldade, porque muda, né, a linguagem muda, mas é importante você ver o máximo de expressões possíveis, porque o Star Wars, se você quiser fazer um Star Wars no Brasil, vai ser muito difícil, né? Então, acho que o mais importante é a gente conhecer a nossa cultura e se apegar a ela. Para escrever bons roteiros, não adianta só ler manuais de roteiro, né? Que muitas vezes que são reflexões, que muitas vezes não são receitas de bolo, mas ler bastante romance, jornal, né? Quem quer escrever bons diálogos precisa andar de ônibus, metrô, para ouvir a cidade e comer um quilo num restaurante self-service, que você vai ouvir as pessoas conversando. Então, tudo isso pode te alimentar com diálogos, né? Quem quer fotografar, olhar que luz nós temos na cidade, que luz é essa que eu tenho na minha cidade. Então não adianta ficar se inspirando em House of Cards, porque é uma outra luz, eles estão mais próximos de um polo polar no norte. Da mesma forma que a sombra no Brasil ela é mais amarelada, diferente da Argentina que é mais azulada. Então tudo isso é importante. Para estudar, estuda sempre, eu não paro de estudar.
Evidente que eu estudo com menos frequência do que eu gostaria hoje, mas estuda muito, curiosidade é importante, mas acima de tudo, não se apegar ao talento e se apegar à vocação. O que é a vocação? A vocação é esse sentimento da gente querer continuar. Então, com todas as dificuldades que tem, é falar, beleza, eu tive uma dificuldade de novo, vou tentar superar ela, vamos lá, de novo. E ter certeza que quando a gente trabalha muito em uma coisa, os resultados vêm, mais cedo ou mais tarde. Às vezes é mais difícil porque a gente não tem tanto contato com pessoas que possam facilitar a nossa entrada, mas uma hora chega, é só seguir trabalhando. Acho que é isso. E de todas as suas produções, teve alguma que você gostou mais, que ficou marcada a experiência? Eu acho que várias, assim. Eu tive o privilégio de dirigir o filme sobre o São Paulo, time, que é o time que eu torço, né? Cresci gostando e tudo mais. Então, de repente, entre tantas pessoas no Brasil, eu ter tido essa oportunidade, eu acho que foi uma sensação incrível, até de conversar com alguns ídolos de quando eu era mais novo. A Vermelha Luz do Bandido, que foi meu TCC, que é um documentário sobre um filme importante dos anos 60 no Brasil, que é o Bandido da Luz Vermelha, foi uma experiência muito legal, porque eu vi a importância de estudar um tema e seguir ele adiante. Eu tenho muito carinho pelos filmes que eu criei das minhas experiências próprias. Então, A Navalha do Avô e Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, que é uma situação que eu vivi com meu avô, e que a partir disso eu transformo em ficção. Então vem também a calhar com a questão que o Rodrigo tinha trazido do filme da Suzanne Richthofen, né, que é como... Então, quando a minha avó assistiu, ela falou, bonito o filme, mas nunca vai ser como o seu avô. Então, porque, enfim... E o Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, eu tive eu falei um pouco da minha relação com a minha mãe, né, e ali também a ficção, é uma mãe solteira, eu tinha meus pais juntos ainda quando era pequeno, então você vai também transformando isso para melhor alimentar os personagens. E o Diamante Bailarina, que é um boxeador que é drag queen, foi parece que um raio que caiu em mim, porque foi um momento de zeitgeist, assim. Zeitgeist é quando você pensa em algo que realmente está no momento acontecendo. Eu já tinha essa ideia um pouco antes, mas eu consegui fazer o filme no momento certo. Então, hoje talvez eu não conseguiria fazer esse filme por conta de uma série de questões que estão sendo levantadas e que são importantes, como lugar de fala e tudo mais. Mas eu tive muito cuidado com esse projeto, a equipe participou muito ativa, né, com pessoas gays, pessoas negras e tudo mais. Então eu acho que foi muito bom nesse sentido, né? Eu acho que eu destacaria, falei vários, né, mas eu acho que talvez o que eu mais me orgulhe, eu acho que talvez seja A Navalha do Avô, porque não sei, pensando bem agora, não sei, talvez A Navalha e O Pequeno Herói, eu acho que são dois filmes que me marcaram muito, assim, de escrita, desenvolvimento e tudo mais. Acho que é isso. Certo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se você tem alguma consideração final ou algo que queira acrescentar para quem está nos ouvindo. O que eu gostaria de deixar como mensagem é: vejam filmes brasileiros, vejam séries brasileiras, leiam livros brasileiros, ajudem a nossa cultura mesmo, porque se o nosso próprio povo não consome, não deixem de ver as coisas que vocês gostam, mas se alimentem também, porque ali está a nossa história. Então, mesmo um filme como Minha Mãe é uma Peça, ele é importante ser visto, porque ele fala de uma série de coisas também sobre nós. Às vezes, mesmo que tenham, Minha Mãe é uma Peça não é um exemplo, mas mesmo que tenha alguma coisa que você considera preconceituosa, é importante ver para entender também que aquilo está enraizado no nosso povo. Então, como questionar isso?
Então deixaria essa mensagem, assim, consumam a nossa cultura, porque assim também ajuda a nossa indústria, é isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós que agradecemos. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast e Pedro, gostaríamos de te agradecer novamente por ter aceitado nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência e seu conhecimento. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.